Os cães são há muito tempo considerados os melhores amigos do ser humano, mas, se olharmos para a história, talvez os cavalos sejam os verdadeiros merecedores desse título. Durante milhares de anos, os cavalos foram domesticados pelo homem e se tornaram uma parte indispensável da construção e do desenvolvimento das sociedades, especialmente antes que a Revolução Industrial transformasse o mundo. Ainda hoje, eles estão presentes em todos os lugares, desde o transporte, as corridas de cavalos e a criação como animais de estimação até o auxílio no trabalho em fazendas. No entanto, por trás das raças de cavalos mais conhecidas, existem mais de 400 raças diferentes espalhadas pelo mundo. E hoje, vamos descobrir 15 das raças de cavalos mais belas e raras do planeta. Número 15. Cavalo Knabstruper. Com um nome extremamente peculiar, o Knabstruper é uma raça de cavalo originária da Dinamarca. Normalmente, eles atingem cerca de 1,67 metros de altura e possuem uma pelagem extremamente incomum, geralmente branca com manchas pretas ou variações semelhantes. Essa coloração característica é resultado de uma mutação genética conhecida como complexo do leopardo, Leopard Complex, que cria uma aparência manchada semelhante à de um cão dálmata. É justamente essa característica que faz do Knabstruper uma das raças de cavalos mais impressionantes do mundo. Os primeiros registros do Knabstruper datam de 1812, quando uma égua castanha que apresentava características do complexo do leopardo foi cruzada com um garanhão de pelagem uniforme. O resultado surpreendente dessa combinação foi uma pelagem com manchas e padrões muito bem definidos, considerada uma das mais marcantes já vistas naquela época. Depois disso, a égua e seu potro continuaram sendo cruzados com diversos outros cavalos. A base genética responsável por sua aparência característica foi gradualmente transmitida e estabilizada, fazendo com que o Knabstruper se tornasse uma raça distinta. Houve um período em que o Knabstruper era extremamente popular, especialmente na região do norte da Europa. No entanto, atualmente não se sabe ao certo se ainda existem exemplares totalmente puros, pois eles foram cruzados com muitas outras raças ao longo de um longo período. Embora não sejam particularmente adequados para trabalhos pesados, os Knabstruper são excelentes para adestramento clássico, salto de obstáculos, além de atividades equestres em geral. Número 14. Cavalo Fjord norueguês. Originário das regiões montanhosas do oeste da Noruega, o cavalo Fjord norueguês é uma raça de cavalo de tração leve. É uma das raças de cavalos mais antigas do mundo, e acredita-se que seus ancestrais tenham sido domesticados há cerca de 4.000 anos. Graças à sua excelente capacidade de adaptação ao ambiente local, eles foram utilizados em trabalhos agrícolas durante centenas de anos. Embora tenham um corpo robusto e forte, semelhante ao das raças de cavalos de tração, na realidade são relativamente pequenos, atingindo no máximo cerca de 1,52 metros de altura. No entanto, não se deixe enganar pelo tamanho, pois eles são perfeitamente capazes de carregar um adulto e puxar cargas pesadas sem grandes dificuldades. Os cavalos Fjord desenvolvem naturalmente uma crina longa, espessa e pesada. Porém, tradicionalmente, sua crina costuma ser aparada e estilizada para destacar o formato bem definido do pescoço. Os cavalos Fjord noruegueses apresentam sempre uma coloração marrom amarelada ou dourada, geralmente entre tons de marrom claro e dourado, e às vezes possuem manchas ou marcas especiais no corpo. Sua capacidade de manter o equilíbrio e caminhar com firmeza em terrenos montanhosos fez com que se tornassem extremamente úteis. Até hoje, eles ainda são utilizados para transportar cargas por regiões onde até mesmo veículos motorizados encontram dificuldades. Eles também são conhecidos por seu temperamento extremamente amigável. Por isso, os Fjord são utilizados como cavalos esportivos, de competição, para transporte de turistas e em escolas de equitação. Eles também costumam estar entre as primeiras raças de cavalos que as crianças têm a oportunidade de conhecer e montar. Número 13. Cavalo híbrido Friesian Appaloosa. O cavalo Friesian foi criado originalmente na Holanda como uma raça de tração destinada a diversas atividades. Embora as linhagens Friesian puras ainda existam, essa raça também se tornou cada vez mais popular para cruzamentos com outras raças, especialmente nos Estados Unidos. Uma das combinações mais populares é justamente o Friesian cruzado com Appaloosa. O Appaloosa é uma das raças de cavalos mais populares dos Estados Unidos, com uma linhagem cuja origem remonta à Espanha. Eles são conhecidos por suas manchas semelhantes às de um leopardo e pela grande variedade de cores.
Quando essas duas raças são cruzadas, o resultado é um cavalo que combina a força e a utilidade do Friesian com seu temperamento calmo, sua longa crina e os pelos abundantes ao redor das pernas, mas que também apresenta características visuais ainda mais marcantes herdadas do Apipaloosa. Eles podem apresentar algumas das combinações de cores e padrões mais únicas e bonitas do mundo dos cavalos. O Friesian Apipaloosa é especialmente adequado para adestramento clássico, competições de equitação e condução de carruagens. Também é muito indicado para famílias e para pessoas que estão começando a aprender a montar. Por isso, é uma das raças híbridas mais procuradas e criadas. No entanto, não é uma raça fácil de encontrar. Por isso, sempre que um exemplar é colocado à venda, há muitas pessoas interessadas. Número 12. A Caltech. Famoso por sua velocidade e resistência, o Akaltech é uma raça de cavalo originária do Turcomenistão. Acredita-se que sejam descendentes de uma antiga raça conhecida como cavalo turcomeno. Após muitas gerações de criação seletiva destinadas a fortalecer características desejáveis, acredita-se que os primeiros exemplares de Akaltech com aparência semelhante à atual tenham surgido há milhares de anos. Normalmente, eles atingem cerca de 1,67 metros de altura e possuem uma aparência extremamente impressionante. Muitos exemplares apresentam uma pelagem dourada característica. Eles possuem cabeça fina e alongada, orelhas compridas e um corpo extremamente definido e musculoso. Por terem sido criados para sobreviver ao ambiente extremamente hostil do Turcomenistão, onde alimentos e água são escassos, os Akaltech desenvolveram uma resistência considerada uma das maiores entre todas as raças de cavalos. Um exemplo famoso ocorreu em 1935, quando cavaleiros turcomenos conseguiram percorrer cerca de 2.500 milhas, o equivalente a mais de 4.000 quilômetros, de Ashgabat até Moscou em apenas 84 dias. A jornada ainda incluía 3 dias atravessando um deserto completamente sem água. Os Akaltech também são muito apreciados no salto de obstáculos, graças aos seus movimentos precisos e à sua aparência extremamente elegante. No entanto, essa raça esteve ameaçada de extinção quando o Turcomenistão se tornou parte da União Soviética. Durante um período de grave escassez de alimentos, muitos cavalos foram mortos para servir de alimento. Naquela época, acreditava-se que restavam apenas cerca de 1.250 exemplares vivos. Desde então, sua população começou gradualmente a se recuperar. Como parte importante da vida do povo turcomeno durante centenas, e até milhares, de anos, o Akaltech às vezes também foi utilizado pelo governo como presente diplomático especial. Número 11. Andaluz, cavalo espanhol puro sangue. Frequentemente conhecido como cavalo espanhol puro sangue, o andaluz é originário da Península Ibérica, na Espanha, onde surgiu por volta do século XV. Eles são descendentes de raças de cavalos que já existiam na região há milhares de anos e permaneceram praticamente inalterados durante os últimos 600 anos, graças a um rigoroso processo de criação seletiva e à crença de que essa raça já era perfeita e não precisava de maiores aprimoramentos. Ao longo da história, os andaluzes foram utilizados como cavalos de guerra e frequentemente oferecidos pelos reis espanhóis aos líderes de outros países como uma forma de diplomacia. Praticamente todos os reis e membros das famílias reais europeias dos séculos XVI e XVII já possuíram um andaluz. Eles ficaram famosos por seu corpo forte, excelente capacidade atlética e aparência impecável. No entanto, durante os anos 1800, a população de cavalos andaluzes caiu drasticamente devido à disseminação de doenças, ao uso em guerras e aos cruzamentos com outras raças. Houve um período em que existia o temor de que a raça desaparecesse completamente. Posteriormente, foram estabelecidas regras rigorosas para impedir a exportação dos andaluzes para fora da Espanha. Essas leis permaneceram em vigor até a década de 1960, e aparentemente os esforços de conservação foram eficazes. Atualmente, existem quase 200.000 cavalos andaluzes registrados em todo o mundo, mostrando que essa magnífica raça certamente continuará existindo no futuro. Número 10. Marvari, o raro cavalo de guerra da Índia. O Marvari, da Índia, é uma raça de cavalo extremamente rara, com apenas alguns milhares de exemplares de raça pura que se acredita ainda existirem no mundo. Eles são originários da região de Marwar, na Índia, onde se tornaram uma das principais escolhas para montaria e para percorrer longas distâncias. Com cerca de 1,52 metros de altura, acredita-se que o Marvari seja descendente de antigas raças de cavalos de guerra que já foram comuns em grande parte da Ásia.
Suas características únicas começaram a se desenvolver por volta do século XII. Eles podem apresentar diversas cores e se destacam especialmente pelas orelhas capazes de girar até 180 graus. O marvari possui um dorso longo, pernas finas, e nos exemplares que apresentam redemoinhos de pelos ao longo do pescoço, os habitantes locais costumam acreditar que isso seja um sinal de boa sorte especial. Essa raça é frequentemente utilizada em apresentações. No entanto, existiu uma linhagem especial de marvari conhecida como Nashni, que era ainda mais reverenciada do que os outros exemplares. O motivo é que se acreditava que esses cavalos nasciam para dançar. Por isso, eram enfeitados com sinos, joias e roupas elaboradas, e depois realizavam movimentos complexos durante apresentações e festivais. Embora a linhagem Nashni esteja atualmente extinta, alguns marvari modernos ainda demonstram habilidades excepcionais para apresentações. Por isso, especialmente nas áreas rurais, essa tradição continua sendo preservada. Os marvari também são frequentemente utilizados para jogar polo e podem ser cruzados com cavalos torogubre para produzir exemplares maiores e mais versáteis para diferentes finalidades. Eles continuam tendo uma relação próxima com outras raças de cavalos da região. Depois de quase chegar à extinção no início do século XX, o marvari apresentou uma recuperação significativa nas últimas décadas. Número 9. Exmoor, a antiga raça de cavalos da Inglaterra. Se você visitar as vastas áreas de chaneca do sudoeste da Inglaterra, é muito provável que encontre um cavalo Exmoor. Essa é uma raça nativa da Inglaterra. Embora muitos exemplares tenham sido domesticados, ainda existem grupos de Exmoor vivendo livremente vagando pelas terras da região. Há muitas evidências de que esta é uma das raças de cavalos mais antigas do mundo. Algumas pessoas acreditam que eles mantêm uma linhagem pura desde a Idade do Gelo. Embora isso ainda não tenha sido comprovado definitivamente, sabe-se que eles já eram utilizados pelos romanos por volta de 400 a.C. Os Exmoor geralmente medem entre 1,2 e 1,5 metros de altura e apresentam pelagem marrom escura ou castanha. O mais impressionante é que, apesar de seu tamanho relativamente pequeno, eles são extremamente fortes e possuem uma resistência surpreendente. Infelizmente, apesar de sua longa história, o Exmoor é atualmente considerado uma raça de cavalos gravemente ameaçada de extinção, principalmente devido às atividades humanas. Ao longo da história, sua população permaneceu relativamente estável, mas isso mudou durante a Segunda Guerra Mundial. Os cavalos Exmoor foram utilizados pelo exército como alvos para exercícios de tiro e também foram caçados por sua carne, fazendo com que sua população diminuísse drasticamente. Acredita-se que apenas cerca de 50 Exmoor tenham sobrevivido à guerra. Desde então, diversos esforços foram realizados para preservar essa rara raça de cavalos. Mais recentemente, em 2010, estimava-se que existiam no máximo cerca de 800 exemplares em todo o mundo. Embora o número tenha continuado a crescer desde então, ainda existe a preocupação de que, se não houver exemplares suficientes mantidos em pares reprodutivos, essa raça possa desaparecer nas próximas décadas. Estamos sempre ampliando a equipe de produção da Top 5S para trazer a você os melhores conteúdos. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar o seu like. Número 8. Cavalo miniatura Falabella. Com uma aparência extremamente peculiar, o Falabella é uma raça de cavalo pequeno originária da Argentina. Eles medem apenas cerca de 0,9 a 1,2 metros de altura, o que faz do Falabella uma das menores raças de cavalos do mundo. Os cavalos foram trazidos para a América do Sul pelos espanhóis, por isso os ancestrais do Falabella incluem o cavalo andaluz e várias outras linhagens de cavalos espanhóis. No entanto, foram os esforços de Patrick Neutral, em 1868, que tiveram um papel fundamental no desenvolvimento dessa raça. Ele queria criar uma raça de cavalo de tamanho reduzido e, por isso, começou a cruzar diferentes linhagens, incluindo cavalos Shetland, cavalos Welsh e pequenos cavalos Torogubre. Ele também realizou cruzamentos consanguíneos entre esses animais, fazendo com que os exemplares se tornassem cada vez menores. Finalmente, conseguiu criar uma linhagem com tamanho estável e muito menor do que o dos cavalos comuns. O Falabella possui proporções corporais semelhantes às dos cavalos grandes. A única diferença é que todas as partes de seu corpo parecem ter sido simplesmente reduzidas de tamanho.
Neutral buscava esse resultado para demonstrar o que poderia ser alcançado por meio da criação seletiva, além de desenvolver uma raça destinada a apresentações. E essa continua sendo praticamente sua principal finalidade. Devido ao seu pequeno tamanho e à força relativamente limitada em comparação com outras raças, atualmente o Falabella é criado principalmente como animal de estimação ou para exposição. Apenas crianças pequenas podem montá-lo sem correr risco de se machucar. Número 7. GYPSY Vanner, o cavalo cigano. O GYPSY Vanner, também conhecido como GYPSY Cobb, é uma raça de cavalo originária do Reino Unido e da Irlanda. É uma raça relativamente pequena, com cerca de 1,52 metros de altura, e pode apresentar diversas cores. A maioria dos exemplares possui como característica marcante grandes áreas brancas e manchas na região do ventre e da parte inferior do corpo. Historicamente, essa era uma raça muito apreciada pelos povos nômades e seminomades espalhados pelo país. Eles viajavam constantemente de um lugar para outro em busca de trabalho. Esses cavalos eram muito adequados para puxar carroças e transportar cargas, tornando-se gradualmente um símbolo associado ao estilo de vida dessas comunidades nômades. Especialmente durante as décadas de 1940 e 1950, a raça passou a ser criada intencionalmente para destacar sua coloração e suas características crinas. Embora naquela época ainda não fosse oficialmente reconhecida como uma raça distinta, o GYPSY Vanner finalmente recebeu reconhecimento em 1996. Também foi nesse mesmo ano que os primeiros GYPSY Vanner começaram a ser exportados para outros países. Atualmente, eles podem ser encontrados na América do Norte, em toda a Europa e até mesmo na Austrália. Eles continuam sendo utilizados para puxar carroças e trailers, além de terem se tornado uma escolha popular em diversas modalidades de esportes equestres. Por terem sido criados especificamente para serem úteis e, ao mesmo tempo, bonitos, o GYPSY Vanner também é uma das raças de cavalos mais fáceis de reconhecer no mundo, principalmente por causa do formato característico da cabeça e de sua longa e espessa crina. Número 6. American Cream Draft, o cavalo de tração American Cream. Ao longo dos últimos séculos, diversas raças de cavalos de tração foram desenvolvidas nos Estados Unidos, mas atualmente apenas uma delas continua existindo, o American Cream Draft. Mesmo assim, eles ainda são considerados uma raça rara e são facilmente reconhecidos por sua pelagem creme característica, oficialmente chamada de Gold Champagne, champanhe dourado. Essa aparência é resultado da interação entre genes específicos. A coloração castanha natural desses cavalos é influenciada por um gene conhecido como gene Champagne, dando origem à sua pelagem única. Eles também possuem uma característica bastante incomum, olhos de cor âmbar. Infelizmente, devido à sua estrutura genética, são particularmente suscetíveis a uma doença chamada epidermólise bolhosa juncional, que é uma das razões pelas quais essa raça não é criada com a mesma frequência que outras. O American Cream Draft mede cerca de 1,67 metros de altura e teve sua origem no início do século XX, no estado de Iowa, onde era utilizado como cavalo de trabalho nas fazendas. O primeiro exemplar conhecido recebeu o nome de Old Granny. Embora a existência da raça tenha sido ameaçada durante a Grande Depressão, os esforços de alguns agricultores para melhorar a coloração da pelagem e a estrutura corporal desses cavalos acabaram produzindo resultados. À medida que as máquinas se tornaram cada vez mais comuns nas fazendas, a necessidade de cavalos como esses diminuiu drasticamente. Isso fez com que a população do American Cream Draft sofresse uma queda severa e, até hoje, a raça continua sendo considerada ameaçada. Se você quiser ver um American Cream Draft pessoalmente, um dos melhores lugares provavelmente é Colonial Williamsburg, na Virgínia. Essa é uma cidade-museu histórica viva, onde os visitantes podem conhecer como era a vida no passado. Os cavalos que vivem ali ainda são utilizados de maneira tradicional, puxando carruagens que transportam turistas pela cidade para visitar seus locais históricos. Número 5. American Curly, o cavalo de pelo encaracolado americano. Não confunda o American Curly com o cavalo Bashir, uma raça de aparência semelhante, mas com uma linhagem completamente diferente. O American Curly, que de forma um tanto confusa também é conhecido como Bashir Curly, é uma raça de cavalo originária de Nevada, no início do século XX. Acredita-se que tenha surgido a partir do cruzamento de cavalos descendentes de raças da Península Ibérica, na Espanha.
Eles possuem tamanho semelhante ao de muitas outras raças e não são conhecidos por sua força ou por alguma habilidade excepcional. No entanto, o American Curly apresenta duas características extremamente raras que poucas outras raças de cavalos possuem. A primeira, como o próprio nome sugere, é a pelagem encaracolada. Essa característica é causada por um gene específico. A pelagem encaracolada pode cobrir todo o corpo ou aparecer apenas em determinadas áreas, como nas orelhas. Embora se acredite que essa característica seja causada por um gene recessivo, às vezes surgem exemplares de American Curly totalmente puros sem qualquer sinal de pelos encaracolados. A segunda característica única do American Curly, e praticamente sem igual no mundo dos cavalos, é que eles são hipoalergênicos. Quase todas as pessoas alérgicas a cavalos conseguem entrar em contato com o American Curly sem apresentar problemas. Acredita-se que isso aconteça porque sua pelagem não contém determinado tipo de proteína capaz de desencadear reações alérgicas em algumas pessoas. O American Curly não pode ser treinado para atingir velocidades muito altas, por isso você não os verá participando de corridas. No entanto, eles são excelentes em diversas outras atividades. Por isso, costumam ser utilizados como cavalos de trabalho e de exibição, além de participarem de modalidades de adestramento e salto de obstáculos. Número 4. Suffolk Punch, o gigante raro da Inglaterra. O Suffolk Punch é uma das raças de cavalos de tração mais bonitas e também pode ser facilmente considerado uma das raças de cavalos mais raras do mundo. Na verdade, atualmente eles estão em uma situação extremamente crítica, chegando a enfrentar um risco de extinção considerado ainda maior do que o do panda gigante. O Suffolk Punch é originário do condado de Suffolk, no Reino Unido, e começou a ser criado no início do século XVI para se tornar um poderoso cavalo de trabalho nas fazendas. Eles podem atingir cerca de 1,83 metros de altura e pesar até 1000 quilos. Graças à sua enorme força, tornaram-se auxiliares indispensáveis para puxar cargas pesadas por terrenos acidentados e irregulares. Todos os cavalos Suffolk Punch apresentam pelagem castanha. Além disso, graças a uma descrição da raça registrada em 1596, o Suffolk Punch é considerado a raça de cavalo mais antiga do mundo que ainda pode ser claramente identificada com base em uma descrição histórica. Com seu bom temperamento e excelente disposição para o trabalho, o Suffolk Punch tornou-se uma presença comum nas fazendas de toda a Inglaterra. Foi somente durante a Segunda Guerra Mundial que sua população começou a diminuir drasticamente. Infelizmente, parte do problema ocorreu porque muitos cavalos foram enviados para abatedouros para fornecer carne à população durante períodos de escassez de alimentos. Em 1966, apenas 6 potros Suffolk Punch estavam registrados. Atualmente, acredita-se que restem apenas cerca de 300 exemplares puros em todo o mundo. Número 3. Chocolate Silver Dapple Pinto, uma coloração extremamente rara. Os cavalos podem desenvolver uma enorme variedade de cores, mas, às vezes, uma combinação genética produz uma característica única e extremamente rara. Embora, tecnicamente, o chocolate Silver Dapple Pinto não seja uma raça de cavalo específica, ele certamente está entre os padrões de coloração mais raros que você pode encontrar. Isso acontece porque é necessário ocorrer uma combinação genética muito específica para que um exemplar como esse possa nascer. Pinto é o nome dado aos cavalos que possuem grandes áreas de pelos brancos contrastando com regiões de outra cor. O padrão pinto aparece em muitas raças diferentes e pode ser combinado com praticamente qualquer cor básica de pelagem. Esse também é um dos padrões mais comuns nos Estados Unidos. Alguns criadores chegam a defender a criação de linhagens específicas para distinguir os cavalos com padrão pinto de outros tipos de coloração, como o Leopard Complex. Para produzir um chocolate Silver Dapple Pinto, primeiro é necessário que ocorra uma combinação de genes capaz de produzir um cavalo pinto de cor chocolate. Depois, o animal também precisa possuir o gene Silver Dapple, responsável por diluir a cor básica da pelagem e produzir um efeito prateado. Esses cavalos geralmente apresentam crina prateada, anéis ou áreas de pelos mais claros espalhados pelo corpo e, em alguns casos, podem até possuir uma coloração de olhos incomum devido à influência dos genes. Número 2. Black Forest Horse, o cavalo da Floresta Negra. Originário da Floresta Negra, na Alemanha, o Black Forest Horse é uma raça de cavalo de tração que começou a surgir por volta do século XV. Seus ancestrais,
conhecidos como Velda-Ford, eram utilizados em trabalhos pesados nas fazendas e nas florestas. A raça Black Forest atual continua seguindo essa tradição. Eles são extremamente fortes, geralmente medindo entre 1,52 e 1,83 metros de altura, com um corpo musculoso e um pescoço extremamente robusto. No entanto, não se deixe enganar pela aparência. Eles não são tão pesados quanto parecem. Os maiores exemplares chegam a pesar apenas cerca de meia tonelada. Todos os Black Forest Horse apresentam coloração castanha, às vezes tão escura que parece quase preta. O contraste mais marcante está na crina e na cauda, que são muito mais claras. No final da Segunda Guerra Mundial, havia cerca de 1.200 éguas reprodutoras registradas na Alemanha. Mas, com o avanço da mecanização da agricultura nos anos seguintes, a demanda por uma raça de trabalho como o Black Forest Horse caiu rapidamente. Em 1977, o número de éguas havia diminuído para apenas cerca de 160, obrigando a criação de um programa de conservação para ajudar a raça a se recuperar. Segundo os dados estatísticos mais recentes, de 2017, havia aproximadamente 88 garanhões e 1.077 éguas. Isso mostra que sua população apresenta sinais de recuperação, embora a raça ainda seja classificada como ameaçada. São cavalos extremamente impressionantes quando vistos de perto. Embora atualmente não sejam mais utilizados com tanta frequência em seus trabalhos tradicionais, eles aparecem regularmente em atividades de passeios turísticos em carruagens, eventos e apresentações, além de serem cada vez mais utilizados para montaria. Número 1. Gypsum, uma magnífica raça híbrida. Entre todos os cavalos híbridos encontrados no mundo, talvez uma das raças mais bonitas e raras seja o Gypsum. Eles são resultado do cruzamento entre o GYPSY Vanner e o Friesian, e se tornaram tão populares que, em algumas comunidades, o Gypsum já é considerado uma raça própria pelo Friesian Heritage Horse Registry. As duas raças utilizadas para criar o Gypsum são conhecidas por suas características físicas marcantes. Por isso, o resultado é um cavalo que combina algumas das melhores qualidades de ambas as raças. O Gypsum possui uma cabeça equilibrada e elegante, olhos grandes e brilhantes, pode apresentar diversas cores de pelagem, principalmente, possui um temperamento calmo e amigável. Eles costumam apresentar padrões de pelagem extremamente impressionantes e, em alguns casos raros, podem até apresentar manchas semelhantes às de um leopardo. O Gypsum é muito fácil de treinar, proporciona uma experiência agradável durante a montaria e é descrito como um dos cavalos de família mais completos que existem. Eles possuem uma excelente disposição para o trabalho e são extremamente amigáveis e próximos dos seres humanos. É claro que o Gypsum também se destaca facilmente em meio à multidão. Portanto, não importa onde você esteja montando um Gypsum, certamente todos os olhares estarão voltados para você. Essa raça só foi reconhecida relativamente recentemente, em 2010, por isso sua população ainda é pequena. No entanto, ela está se tornando cada vez mais popular e espera-se que esteja significativamente mais presente nas criações ao longo das próximas décadas.